o conto O Arquivo, do Vitor Giudice. Esse autor é nascido em 1934, em Niterói, filho de pais artesãos, tinha uma personalidade popular, gostava de entreter, de atuar, de imitar, era um verdadeiro showman, era amante de cinema, das letras, começou muito cedo a se interessar pela literatura e pelo teatro, e ele foi funcionário do Banco do Brasil por mais de 20 anos, o que fez com que muitas de suas obras tratassem da rotina dessa profissão. Ele era um homem versátil, que transitava entre o erudito e o popular. Ele possuía tanto amigos renomados como artistas e escritores, e ao mesmo tempo ele tinha também relações amistosas com guardadores de carros, com porteiros e afins. Ele se formou em letras pela UERJ em 1975, depois de cursar parcialmente ciências estatísticas nos anos de 50 e direito nos anos de 60. A primeira publicação foi em 1969, com o livro O Banquete. O Arquivo é o conto de abertura do livro O Necrológio, de 1972. É a obra mais conhecida desse autor, tendo sido editado em 8 países. Entre um livro e o outro, o Vitor Giudice mantinha uma produção marginal de sonetos. A maioria é desconhecida do público, ou seja, enquanto ele produzia contos, ele também era poeta. Ele produziu para o teatro, refletindo outra de suas grandes paixões. Em 1991, ele montou o seu monólogo Área de Serviço, com direção de Marco Antônio Brás e a atriz Beth Mendes no papel da dona de casa infeliz, que prepara o espírito para receber o marido no final de um dia de trabalho. Ele faleceu em 1997, vítima de um tumor cerebral. Ele era um escritor que tematizava as hipocrisias e disfunções da sociedade contemporânea. Em Vitor Giudice, a vida e o trabalho bebiam da mesma fonte, então por isso que a maioria das obras dele trata dessa rotina. O conto O Arquivo, como eu já falei, foi escrito em 72, ele é escrito em terceira pessoa. Ele tem um narrador onisciente, ou seja, que está por dentro de tudo o que está acontecendo, até das intenções da personagem. Traça a trajetória de João. João é grafado com letra minúscula mesmo. É o funcionário de uma repartição que é promovido mediante o declínio da sua carreira e rendimento mensal. É inscrito em minúsculo, João, para descaracterizar o nome próprio, para diminuir a personagem e também para classificá-la como uma coisa qualquer, porque escrevendo João em letra minúscula, a gente tira o nome próprio e coloca João como um substantivo comum, como qualquer coisa. Esse conto ele fala do cotidiano mecânico e cansativo de um trabalho rotineiro, de um trabalho em que não se precisa pensar para executar. Eu vou falar um trecho agora, alguns trechos da obra, ao longo dessa explanação, para vocês terem noção do que eu estou falando. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. Esse trecho, ele aponta para uma recompensa inversa, ou seja, quanto mais padrão, quanto mais perfeito e correto ele era no serviço como um funcionário, mais ele tinha seus benefícios reduzidos. Outro trecho. Agora João acordava às 5 da manhã. Esperava 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto. Sua pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou. Prosseguiu a luta. Esse conto, então, é a degradação do ser enquanto um cidadão. Ele é mecanizado, falta tempo para si. É uma semi-escravidão. É uma automatização, um conformismo, uma desumanização. Uma tarde, quase ao fim do expediente, ele foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça, um sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços, é nosso desejo dar-lhe uma prova substancial do nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% do seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem,
rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou, todos sorriam. De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar de contabilidade com menos 5 dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou. Alguma coisa ininteligível. Cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho. É uma forma irônica de apresentar as relações de trabalho. É uma mais-valia, ou seja, quanto mais você produz, menos você ganha. É uma crítica à exploração apresentada como uma regalia ou um benefício, quando na verdade é um traje contra o empregado. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada. Esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando, com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos entre árvores refrescantes. Cobria-se com farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, ele foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter o seu salário eliminado. Não haverá mais férias. E sua função, a partir de amanhã, será de limpador de nossos sanitários. O crânio seco comprimiu-se. De olho amarelado, escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas desejo requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado. Por quê? Dentro de alguns meses, terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso? 40 anos de convívio? O senhor ainda está forte. O que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia 2 arestas. Tornou-se cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. E assim encerra um conto, com uma reificação do funcionário, cujo destino, após 40 anos dedicados ao trabalho, é tornar-se apenas um objeto, uma coisa facilmente substituível e sem vida. Mesmo tendo sido escrito em 1972, o arquivo é a representação de uma situação limite, a qual podemos observar nos dias atuais, por ser a realidade de milhões de brasileiros excluídos ou incluídos formal ou informalmente no mercado de trabalho. Desemprego, subemprego ou relações exploratórias de trabalho, infelizmente, são temas atemporais, tanto para a literatura quanto para a sociedade.